Olha, hoje nós estamos improvisando, nós saímos aí lá do nosso estúdio de Orlando, estamos aqui em Miami de forma improvisada, mas por uma boa causa, para levar boa informação e para sempre manter todos informados da forma mais clara e objetiva. E o Daniel ele é a espinha dorsal, eu diria que é isso, porque a importância que ele tem no nosso grupo é muito grande, porque lidar com números, lidar com um sistema, lidar aí com o tio Sam não é brinquedo, não é fácil. Tem que ter a tranquilidade do Daniel. Daniel, muito obrigado por deixar aí um espaço na sua agenda para a gente levar essa informação. Eu que agradeço a sua visita aqui, Jorge. Sempre bom ter vocês aqui. Quando eu tô aqui do lado dele aqui, porque o Daniel, além de ser a peça fundamental, como eu disse, do nosso time, é o cara que é a bússola que vai me dando as coordenadas para que a gente haja com assertividade. E andando com informação não tem erro. Daniel, eu quero aproveitar, vamos aclarar alguns pontos. A gente recebe durante o ano todo, muita gente manda inquiry, manda aí pergunta, aqueles também que já são aí nossos clientes, assim, volta com dúvida porque tem aquela, vamos dizer, a diferença de um sistema para outro, do Brasil para os Estados Unidos, e aclara esse ponto aí do como funciona lá, como funciona aqui. Aqui nós temos documentos que são da empresa, mas são particulares, lá são públicos. Aclara isso aí, coloca isso aí, vamos dizer, de forma bem clara e objetiva, para que as pessoas sempre possam ter clareza das coisas, como funciona aqui. É isso. E a realidade é que também é uma questão muito dinâmica, então que vai mudando ao longo do tempo. Mas sim, muitas vezes os nossos clientes se surpreendem um pouco, às vezes, pela falta que eles dizem de formalidade, às vezes, das companhias americanas. No Brasil, a gente está acostumado a registro em junta comercial, a cada alteração que tem na companhia, ter que registrar, ter que protocolar, cartório, enfim. Aqui nos Estados Unidos é bem mais simples em algum ponto. Você registra unicamente, pelo menos aqui na Flórida, por exemplo, você registra unicamente o ato constitutivo da companhia, você registra no Department of State, que seria um equivalente à junta comercial, e depois, uma vez por ano, se não tiver modificações na companhia, você paga uma taxa anual para o Estado e você atualiza se teve uma mudança de diretoria, se teve uma mudança de endereço. Mas depois, o resto das modificações, por exemplo, o contrato social da companhia, o que nós chamamos de Operating Agreement nas CLLC americanas, é um documento que é privado da companhia, é um documento privado entre os sócios da companhia. Então, imagine, eu não sei, um casal quer colocar o filho na companhia. Se faz uma alteração desse contrato social, mas o cliente, que às vezes pergunta, não precisa vir aqui, isso não precisa ser protocolado na junta comercial, não tem que levar para o Department of State. Então, essas diferenças, e não tem nada de errado, é assim que funciona nossa lei é assim. É assim que funciona, então não está errado. Muitas vezes os clientes latino-americanos, brasileiros no teu caso, eu que sou de Uruguai, se surpreendem, porque tem muito mais formalidade e pensa que nos Estados Unidos é uma questão super formal. Não, é o contrário, é muito simples. É muito simples incorporar, é muito simples extinguir uma companhia, fazer alterações e está tudo 100% correto e dentro da legalidade, mesmo não tendo uma junta comercial. Mas uma coisa, 2 pontos que eu vou pegar uma parte aqui no que o Daniel está falando. É muito simples, mas é muito fácil se enganchar com o fisco se não tiver alguém que entenda e saiba mexer as peças do tabuleiro da forma correta. Uhum. Eu sempre digo isso, porque eu aprendi isso até com um amigo. Ele fala, Jorge, é tão simples que para errar é uma coisa também mais simples ainda. Se não tiver alguém que tenha atenção e alguém que entenda o sistema, a complicação é e logicamente, mas os documentos têm que conversar, o documento da companhia, mesmo que não seja protocolado, tem que conversar com a declaração de imposto de renda do cliente, não pode ser
o documento da companhia dizer que os sócios têm 50-50 e você reportar para o IRS que tem 90-10. Então, tem que conversar. E muitas vezes, tem que ter coerência, né? Muitas vezes tem muitos clientes que tentam fazer online, e dá para fazer, não tem nada de errado com isso, mas muitas vezes chegam para a gente para consertar erros e dá muito mais trabalho, custa muito mais caro consertar erros que fazer correto desde o começo, porque de verdade é um processo simples, mas que tem que ser feito corretamente desde o começo. Porque senão se torna aí um leão. Aí começa... Pode morder aí. Exato. E às vezes, por exemplo, no caso de vocês com o real estate, você vê o cliente quer vender a propriedade, aí pega o advogado do comprador, vai revisar os documentos não estão corretos, aí vocês podem perder um negócio por não ter feito... Perder o timing de um negócio, pegar um desconto no valor de sua propriedade porque os documentos não foram feitos corretamente. Então, por isso é bom, mesmo que seja um processo simples, que seja um processo que seja acompanhado desde o início. Desde o princípio. Isso para evitar dor de cabeça, para evitar problema com o IRS, porque isso não é bom. Você ter problema com o IRS não é bom, e é bom você ter esse acompanhamento do início e continuamente. Não, porque tem problema que é o que o Daniel falou. Ele dá mais trabalho do que começar da forma correta. Para poder consertar. E eu pegando até um gancho no que o Daniel falou aqui, ele falou do real estate, e nós recebemos aqui casos que é muito interessante. Tem uma lei chamada FIRPTA, e se você não tiver bem estruturado, na hora que você vai vender o patrimônio, ou vai, enfim, fazer algum negócio, liquidar, ou vai vender, ou vai trocar, ou vai fazer algum tipo de negócio com o seu bem, se não tiver estruturado da forma correta, nós tivemos casos aqui que o Daniel passou quase um ano para ter de volta. Porque o comprador tem a obrigação de reter 15% do valor bruto da venda. Então tem vezes, por exemplo, o cliente que vende com prejuízo, não teria que pagar, pagaria 0 de imposto, mas retém 15%. Mesmo assim, o comprador tem a obrigação de reter para um cliente estrangeiro, para um vendedor estrangeiro, tem a obrigação de reter esse 15%. E reaver, depois, sempre o cliente recupera. Mas reaver esse dinheiro, muitas vezes em casos extremos, por exemplo, de uma venda que não teve lucro, então o cliente, obviamente, está precisando do recurso, perder 15% desse recurso por 6 meses, 1 ano, até mais de 1 ano, muitas vezes, simplesmente pelo fato de não estar bem estruturado, porque dá para se planejar, dá para fazer corretamente e não ter isso. O caso em questão você não precisa esperar 6 meses, 1 ano para ter esse dinheiro. Se você tiver feito tudo da forma correta, acaba que nem você precisa recolher o FIRPTA. Não precisa. Você vai prestar conta. Vai prestar conta, se tem imposto, paga o imposto, mas não vai ter essa retenção, que 15% do valor bruto, independente do ganho de capital, é um valor significativo muitas vezes. Isso aí, é um valor significativo, dependendo do valor do bem. Pode ser muito dinheiro. Pode ser muito dinheiro, porque isso é casos que já aconteceu. Foi até bom o Daniel lembrar dessa questão do FIRPTA, porque para aqueles que já vêm a nós com as suas incorporações, com as suas empresas em andamento, isso já aconteceu. Já clientes que chegou e na hora que eu fui executar aí a venda, aí nós fomos analisar a documentação dele e ele passou aí... E a responsabilidade do comprador, então você fica, a gente não tem nem como discutir isso, porque o comprador tem essa obrigação, então muitas vezes o advogado do comprador faz essa retenção. E existe e muitas pessoas acham que só pelo fato de ter uma companhia americana, já você fica isento do FIRPTA. E não é toda a companhia americana, não é toda a LLC que tem esse benefício. Então, é bom que o cliente saiba. Às vezes temos clientes que sabem que decidem manter dessa forma e sabem que vão ter o FIRPTA e está perfeito. E eles trabalham com esse cenário. Agora, a grande maioria não sabe. E no momento da venda, ele se surpreende. Porque o que acontece, Daniel, eu lido muito aí direto aí com o cliente ajustando, enfim, montando uma estratégia, e eu observo muito isso.
aqueles que chegam com as suas já estrutura ali pronta, a pessoa lá atrás não explicou nada disso para eles. Eles não sabiam nada disso. É na hora que vai vender, que a gente vai olhar, é que a gente começa a observar coisas que era para ter sido feita lá atrás e não foi. E aí acaba prejudicando ele ali na hora de liquidar o bem ou na hora de fazer qualquer negócio. Agora, Daniel, aproveitando aqui que está no, vamos dizer assim, no calor aí a gente observa bastante os movimentos, não só daqui, mas da América do Sul também, no tocante ao Brasil, com essas mudanças que está acontecendo na tributação lá, que você é um cara que eu gosto muito de lhe escutar, porque você sempre está estudando os dois lados da moeda e está sempre bem antenado. É por isso que nós sempre estamos um passo à frente. Parabéns. E qual é o teu conselho, vamos dizer assim? Hoje está se causando aí um alvoroço, né, com todas as pessoas no Brasil. Tem coisas que é muito interessante isso, tem coisas que já é aplicada faz tempo, mas as pessoas estão notando isso agora porque está no calor da emoção aí, que é o que mais fala disso agora, é o tema a bola da vez. Exato, mas se falávamos que a lei societária é dinâmica e muda, a lei tributária é muito mais no Brasil. Mudanças tributárias acontecem o tempo todo no Brasil. E hoje, com as declarações que vocês têm no Brasil, que tributam ativos no exterior, o fato das declarações americanas e as declarações brasileiras se comunicarem cada vez mais importante. Então, não adianta fazer um planejamento só nos Estados Unidos, não adianta fazer só um planejamento só no Brasil. Tem que conversar. Então, minha primeira dica é trabalhe com profissionais dos dois lados, que entendam o que está acontecendo dos dois lados, porque a gente pode fazer um ótimo planejamento aqui nos Estados Unidos, fazer toda uma estrutura isenta para o cliente, chega no Brasil, vai pagar imposto das offshore, imposto novo de 15%. Então, a eficiência tem que ser alcançada dos dois lados, porque o cliente vai ter impostos nos dois lados. Mas a realidade, teve mudanças recentes. Para a parte de real estate, eu acho que não muda significativamente a carga tributária global para o cliente, porque a lei no Brasil permite, mesmo que está criando um novo imposto, o imposto das offshore, que se chama, que é o imposto de 15% sobre rendimentos no exterior, mas permite tomar como crédito o imposto americano. Então, o que o cliente já pagou nos Estados Unidos vai ser um crédito no Brasil. Então, para casos de real estate, eu acho que não teve uma mudança tão significativa, não teve um aumento. Na verdade, sim foi uma mudança significativa, mas não teve um aumento na carga tributária significativo. Obrigações acessórias já existiam. Declarar a companhia no Brasil ou declarar o ativo, o imóvel no Brasil já era obrigatório. Se tem mais de $1 milhão, fazer a declaração do Banco Central já era obrigatório para os clientes. Não, mudou um pouco o regime tributário, sim, isso passa a ser significativo. Mudaram um pouco como que as informações as informações das companhias no exterior são apresentadas para o fisco brasileiro, mas em termos gerais eu não acho que precise, não é tão dramático em termos de custo fiscal para o cliente, o dinheiro que o cliente paga no final do dia não tem mudado significativamente. Para caso de real estate. Para outros ativos, sim, pode ter tido uma variação mais relevante. Então, cada caso tem que ser analisado à parte. Cada caso tem que ser analisado e tem que ser analisado nos dois lugares. Tem que ser analisado pelo profissional, pelo contador, advogado do cliente no Brasil e por um profissional nos Estados Unidos, ou onde o cliente tiver os seus ativos. Daniel, agora você falou aí de offshore. Eu vou pegar aí um gancho no que você falou e vamos passar aí para uma última e uma pergunta importante, porque eu ouço muito isso dos clientes. Qual é o momento? Assim, o cliente vai iniciar aqui a sua, vamos dizer, a sua estratégia aqui nos Estados Unidos. Ele vai dar início. Qual é o passo a passo para aquele que está iniciando? Duas perguntas, na verdade. Qual é o passo a passo para aquele que está iniciando? Ele começa com o quê? Com uma estrutura aqui na Flórida, uma estrutura
fora da Flórida, no caso a offshore, aquele que está começando, eu quero que você separe as duas coisas, aquele que está começando e aquele que já tem um corpo mais ali já edificado ali, já tem já tem assets, vamos falar que já tem assets acima de $1 milhão. Quais são aí a forma mais assertiva tanto para um quanto para o outro? Eu acho que não tem uma solução única. Eu acho que depende de cada caso. Não está errado ter um imóvel na pessoa física, não está errado ter uma LLC, não está errado ter uma LLC com um offshore em cima. Depende de cada caso. O importante é que o cliente entenda quais são as consequências dessa estrutura. Uhum. Quais são os custos, quais são os benefícios e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma das estruturas. Eu acho que se o imóvel for para uso próprio, se o imóvel é para renda, se o imóvel é financiado, se não é financiado. Então, tudo isso é importante na hora de analisar a estrutura, porque, obviamente, a estrutura clássica que se utiliza para investimento imobiliário nos Estados Unidos, na Flórida... Daniel, vamos pegar, até para você poder direcionar bem, dos nossos clientes, 80%, 90% é investidor. Vamos olhar para eles, assim, no caso deles, então, assim, que estão usando as propriedades para um investidor, para ter renda, a LLC é importante, o veículo de LLC é importante, primeiro por uma questão de liability, por uma questão de responsabilidade civil, já isola o cliente, a pessoa física, de qualquer problema na propriedade, qualquer demanda de um inquilino, por exemplo. Uhum. Também... sem contar que a empresa nunca morre, né? A empresa vive para sempre. A empresa, né? Isso aí, a gente chega na parte da sucessão. Também tem uma vantagem fiscal, porque permite dedução de despesas. Então, aí que começa também do lado brasileiro, do lado americano. Boa. Então, a LLC, você tem um estado de resultados. Você tem as receitas por aluguel, você tem as despesas da propriedade, o condomínio, o mortgage, os juros do mortgage, o seguro. Então, permite toda essa redução de despesa, que na física, por exemplo, se for no Brasil, você não consegue deduzir. Então, por isso, normalmente, para um investidor, a LLC é a estrutura mínima necessária. A offshore, que é uma segunda camada, entra para proteção de imposto de herança. O imposto de herança nos Estados Unidos para estrangeiros tem um mínimo de $60 mil, então qualquer ativo acima de $60 mil vai estar sujeito ao imposto e pode chegar a ter um máximo de 40% do valor da propriedade. E além disso, tem as questões até da própria contratar um advogado, fazer um inventário nos Estados Unidos, que também é caro, também é trabalhoso. Sem contar a dor de cabeça, né? A dor de cabeça para os herdeiros, enfim. Então, a offshore entra para resolver essa questão do imposto de herança e para ter planejamentos que permitam o traspasso para os herdeiros da forma mais simples possível, sem necessidade de contratar um advogado, sem necessidade de ter um inventário nos Estados Unidos. No final, passa a ser uma conta de custo-benefício, de quanto é a exposição do cliente ao risco de imposto americano, que vai depender do valor da propriedade, vai depender se a propriedade é financiada, vai depender se o cliente tem outros ativos. Às vezes temos clientes, por exemplo, que têm imóveis e também tem uma conta de investimento, que compram ações no mercado. Então, aí para esse cliente faz muito mais sentido ter uma estrutura offshore, porque já protege mais ativos. E tem outras questões que não são do lado tributário, questões até de idade do cliente. Uma pessoa mais idosa vai ter mais incentivo para fazer um planejamento desse tipo com menos valor de ativo. Uma pessoa mais nova, que tem uma esperança de vida maior, talvez deixe para fazer mais para frente. Também é importante que as pessoas saibam, não precisa fazer toda a estrutura de uma vez, pode começar, compra um imóvel, faz como uma LLC, e depois vai aumentar, na medida que vai aumentando a exposição do cliente, ele pode mudar e colocar a estrutura offshore em cima. Você dividiu bem, por camada. Exato. A primeira camada seria a... Eu acho que o mínimo para um investidor, tirando casos muito específicos, uma LLC acho que faz sentido.
é o mínimo necessário. Depois, dependendo do valor dos ativos, dependendo da idade do cliente, dependendo da estratégia de investimento do cliente no exterior, pode pensar no offshore que o cliente... A segunda camada. Que é a segunda camada que, para nossos clientes no Brasil, podem pensar como uma holding patrimonial, que muitos deles têm no Brasil, como uma holding patrimonial no exterior. Então, dessa companhia, vão pendurar os ativos dele no exterior, seja LLC com imóvel, seja ativos financeiros, seja investimento em outras empresas. Eles podem concentrar isso e fazer um planejamento sucessório acima de um único ativo, que são as ações dessa companhia estrangeira. Daniel, e para aqueles que, por exemplo, aqueles que já estão aí com um patrimônio razoável, já tem aí o patrimônio na LLC, cria-se a offshore e é só transferir ali o domínio da LLC para baixo da offshore, seria isso, né? De novo, os documentos são simples, é bom ter uma análise também da parte tributária, se tem que fazer alguma comunicação para o IRS, ver se tem FIRPTA, se não tem FIRPTA na transferência, mas em termos muito gerais, sempre costuma ser simples. Certo. E Daniel, só para aclarar, até porque nós temos aí já a questão das LLC, das corporations, que ela acontece vamos dizer, as obrigações acontecem uma vez por ano. Vamos só aclarar, porque a offshore ela é um pouquinho diferente, ela não é igual, né? É dividido por semestre, né? Depende também da jurisdição da offshore, mas tem algumas que são por semestre, por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, que é uma estrutura muito conhecida aqui, muito utilizada, divide as anuidades em 2 semestres. Então, a companhia que foi incorporada no primeiro semestre tem uma anuidade, a companhia que foi incorporada no segundo semestre tem outro vencimento da anuidade. Mas, em termos gerais, também são simples de administrar, não tem grandes complexidades. Muitas vezes, quando vem para o cliente pensa uma estrutura offshore, pensa uma coisa super... Não, é super simples de administrar. De novo, como falamos da LLC, tem que começar da forma correta, senão depois aí pega multa, a companhia fica inativa, tem que pagar taxas de reativação. Então, o importante é fazer um acompanhamento, fazer as obrigações todos os anos, cumprir as obrigações. Se isso é feito, é muito simples de gerenciar. É isso aí. E você pode fazer isso com todo o conforto, porque nós não só cuidamos de tudo, como o Daniel, ele se dedica totalmente a isso. Ele está aqui dando essa palhinha aqui no podcast, mas isso vai contra o gosto dele. Eu tive que pegar ele. Ele gosta disso, ele se dedica aí de corpo, alma e coração. Isso é o que move ele. A burocracia, essas questões, não só aqui nos Estados Unidos, mas como também fora, no caso das offshore. O Daniel cuida disso pessoalmente, então é tudo feito com muita tranquilidade, com essa tranquilidade que ele tem aqui, ó. É tudo feito assim, a 4 olhos, com tranquilidade, com sabedoria, com destreza do que faz. Então é um cara que eu admiro demais. Eu fico muito orgulhoso de tê-lo no meu time, porque eu sei que eu posso estar lá na ponta, que eu não vou, que a minha retaguarda está protegida. Obrigado, Eita, Daniel, obrigado. É o Daniel Melino. Esse aqui é o meu irmão do coração, porque, como eu disse, ele é a espinha dorsal do nosso grupo, da nossa estrutura. Sem ele, as coisas não andam, não. É o pai lá em cima abençoando e o Daniel aqui, ó, fazendo a parte que nos cabe aqui embaixo. Daniel, obrigado. Eu quero deixar aí você fazer as considerações finais e eu só tenho a agradecer e vou esperar agora. Nós vamos. Agora estou em dívida com você, agora tenho que. Não, eu já disse para ele. Aqui é só um briefzinho, porque eu quero pegar ele lá no estúdio em Orlando, porque lá ele vai estar mais confortável, porque lá a gente tem um estúdio para colocar ele dentro e ele falar de mais coisas. Até mesmo porque eu sempre digo, o que o Daniel faz, a contabilidade, é algo que se trabalha como um cirurgião ali, é algo muito preciso. Então sempre vai surgir dúvidas, nunca... É por isso que a gente tem esse cuidado. Nunca você pode andar sozinho, porque precisa
de suporte, tirar dúvida, não pode andar com dúvida, você tem que andar sempre sabendo o que está fazendo. E é o que eu digo para todos, não tenha dúvida. Pode ser pequena, média, grande, não tenha vergonha em perguntar. A gente está aqui para levar a resposta. É isso mesmo. E como falamos, é muito mais fácil fazer as coisas bem desde o começo que depois ter que consertar. Consertar erros. Acho que isso é o mais importante, que o cliente pergunte, que se informe, que avalie as opções. Não tem uma opção única, porque meu amigo fez desta forma. Não existem milhões de opções para ter. O importante é que o cliente saiba que possa ter uma escolha informada e que depois tenha um acompanhamento e que não comece a acumular pendências, que continue de uma maneira leve. Vai ver que é muito simples de andar. E com apoio aqui desse campeão aqui não tem como dar errado, porque essa tranquilidade dele aqui, isso é o ano todo, não é só porque está aqui gravando não, o Daniel essa tranquilidade, é um domínio, um conhecimento surreal. É isso aí, meu irmão Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Por você aclarar aí um pouquinho das dúvidas que as pessoas sempre trazem até nós. E é isso, estamos aqui para cuidar de você, do seu patrimônio, que você caminhe sempre em segurança. Esse é o nosso compromisso. Obrigado, Jorge.